Então, pessoal, bora que assistir aqui é Pokémon Go, da febre mundial ao esquecimento em 5 meses. Eu acho que falei muito bolado, né? Da febre mundial ao esquecimento em 5 meses, aqui do canal Lip, meu xará. Eu tô reagindo muito a vídeos dele, eu tô curtindo muito o canal dele, mano. Então, enfim, bora assistir aqui. O vídeo aqui sobre esse jogo, incrível jogo que foi lançado em 2016, que eu também tenho algumas coisas pra falar sobre ele, que foi o maior hype da história. Não da história, mano. Não, realmente, eu acho que foi o maior hype da história, velho. Que, tipo assim, eu ia falar que teve outros jogos mobile que também ficaram famosos e tudo mais. Assim, igual o Free Fire. Acho que Free Fire no Brasil foi mais famoso que o Pokémon GO. Mas, Free Fire só foi só no Brasil, não foi, tipo assim, no mundo todo. Então, obviamente tem outros países também que o Free Fire deve ser forte, então foi forte. Mas não foi igual Pokémon GO. Mano, Pokémon GO furou a bolha, cara. Tinha reportagem. Até gente mais velho que não sabia o que era Pokémon comentava sobre isso. O pessoal caçando Pokémon na rua, que nem igual um jogo, igual, sei lá, Free Fire, por exemplo. É só um jogo de celular. Aí a molecada fica jogando. Não, Pokémon GO o pessoal tinha que sair pra caçar. É tipo uma coisa muito diferente, mano. 2016 ainda isso. Enfim, bora ver. Em julho de 2016, o mundo testemunhou a ascensão do lançamento de Pokémon Go. Ruas foram paradas e uma multidão de pessoas transformaram parques e shoppings em arenas de caça. Cara, a questão foi que, pô, mano, os caras fizeram um marketing. Mano, você viu o trailer, pô? Era os caras deixando os Pokémon saindo na rua, os caras indo atrás com o celular. E todo mundo, cara, tipo assim, já viu anime Pokémon? Iria gostar de viver nesse mundo Pokémon. Porque, tipo assim, foi dessa geração 2000, dos anos 90 e tal. O desenho Pokémon, o mundo lá cheio daqueles monstrinhos, capturar, sair, treinar eles, lutar. Aí no trailer, mano, tipo assim, vi uns Pokémon correndo, os caras com o celular, batalha, era muito louco, mano. Eu lembro que tinha sei lá, o trailer de um cara num barco, ele ia lá e capturava aparecia um Pokémon aquático pra ele capturar. Obviamente não ia ter, né, pô, sair voando aqui, mas no trailer mostrava que isso tinha uma coisa muito da hora, mano. Naquela época, pô, todo mundo falou, meu Deus, mano, como é que vai ser isso, pô? Pokémon vai estar pelo mundo, coisa louca. Virtual. Com a dinâmica de capturar Pokémons no mundo real, a empolgação era palpável, levando milhões de pessoas a baixarem o aplicativo e poder ter a sensação de experienciar o mundo Pokémon na palma da sua mão. E como um cometa atravessando o céu, Pokémon Go alcançou uma popularidade estratosférica, fazendo em um mês o que os jogos mais populares da época demorou anos, registrando quebra de recorde em Como é que é os downloads? populares da 100 milhões em um mês. Ah, tá. 2016 a Supercell, em 4 anos de Clash of Clans, na época era o jogo mais foda naquela época, mais popular. Eu acho que eu não lembro se já tinha lançado. Ah, não, em março, realmente, em março ainda não tinha Clash Royale, não. Eu não lembro se tinha. Não, eu acho que não tinha, não, se não me engano, não tinha, não. A Supercell consegue 100 milhões de downloads, 100 milhões de usuários. No Clash of Clans, que já é muito pra aquela época, um jogo de celular. E o Pokémon GO quebrou isso em uma semana, mano. Na Apple Store. Em uma semana. época demorou anos, registrando quebra de recorde em número de downloads em sua primeira semana na Apple Store, sendo o jogo com o maior número de downloads em um único dia na Store. Eu não entendi porque ele colocou Os aqui, jogos mais populares 100 milhões um mês. Entendi, mas enfim. de downloads em um único dia na história. Como é que é? Até do dia? Recorde em número de downloads em sua primeira semana na Apple Store, sendo o jogo com o maior número de downloads em um único dia na história. É porque, pô, mano, foi um negócio que furou a bolha, mano. É difícil você lançar um jogo e fazer uma campanha de marketing que vai alcançar isso, mano. A parada foi até orgânica, mano. Todo mundo comentava sobre O isso. fenômeno Pokémon Go foi registrado em todo o mundo, mostrando o poder dos jogos mobile e do nome Pokémon. Mas nem tudo são flores. E alguns meses depois do seu lançamento, Pokémon Go registrava uma queda de 80% de usuários diários ativos, saindo de 28 milhões e indo para 5 milhões. O que houve com o jogo que dominou o mundo? Foi só hype passageiro? Hoje vamos destrinchar os principais pontos que fizeram Pokémon subir ao topo e depois cair na mesma velocidade que subiu. Eu tenho uns que eu vou comentar durante o vídeo. Pokémon Esse é o uma trailer, das né? séries de jogos mais aclamadas de toda a história. Sendo criada em 1996 pela Game Freak, seus primeiros jogos foram Pokémon Red e Pokémon Green, que eram Do Game Boy, mano, bom. basicamente a mesma versão. A diferença é que cada uma tinha alguns Pokémons exclusivos.
Tá. Que era uma estratégia para incentivar a troca de pokémons entre os jogadores, o que foi uma inovação e tanto para a Da hora que tinha como conectar os Game Boy. Nossa, genial, pô, muito bom. época. Ao decorrer do tempo, a franquia Pokémon foi criando cada vez mais notoriedade e se tornando muito Porque se você tem uma versão do jogo, você vai caçar outro cara que tinha outra versão. popular nos portáteis, sendo exclusivo na Nintendo e tendo jogos Ah, eu sabia, você falou que Charmander. que marcaram a infância e adolescência de muitos. Entre eles, o Fighting Red, ou para quem é mais Tá vendo, ó, falando do jogo, nossa, só falar. frescurento, o Far Red, que eu É um dos melhores. acredito ser o mais popular aqui no nosso país. E também o Pokémon Esmeralda, que esse Esse eu também joguei. aí tem um espaço reservado no meu coração. Só que o foda é eu ficar mais perdido nesse, mano. Esse Esmeralda, eu não sei porquê, eu fiquei um pouquinho mais perdido. No Fire Red era mais linear. Eu não lembro de ter ficado perdido no Fire Red. Agora nesse Esmeralda eu fiquei, mano. Eu lembro que eu vi o detonado dele. Por ter sido a minha E os Pokémon também achava meio esquisito, cara, do Esmeralda. Eu gostava do Fire Red, que era daquela da geração, a primeira, sabe? Lá do Ash, Pikachu, Charmander. Foi a foto que eu já esqueci o nome de todos os Pokémon, cara. Mas enfim, não era tão esquisito igual esses aqui. primeira experiência com a Tinha franquia. Pikachu, mano. Oxi. Eu lembro que tinha uma floresta que tinha chance de aparecer Pikachu. Eu ficava indo lá toda hora pra ver se aparecia pra eu capturar. Versões. Conforme os portáteis iam evoluindo, os jogos de Pokémon também, sempre introduzindo novas regiões para explorar, como Johto, Hoenn, Sinnoh e novas gerações de Pokémon. Óbvio que os gráficos eram atualizados e novas jogabilidades Sinnoh e novas gerações de Ó, essa geração que era boa. É bom que é sempre a mesma coisa, ó. Um de fogo, um de planta e um de água. De fogo, de planta e de água. Ó, essa segunda geração aqui eu também acompanhei, ó. E tinha isso aqui, só que eu não gostava muito desse aqui. Deixa eu ver a segunda aqui. Ó, essa terceira, acho que eu lembro dela. É da hora. Tinha esse pintinho, esse carinha verdinho, esse daqui. Ou essa quarta aqui eu já acompanhei, mano. Essa quarta aqui eu também já acompanhei um pouco. Tinha esse macaco de fogo, tinha esse negócio de planta. Esse aqui eu esqueci o nome dele, cara, mas não era da hora. Agora esse quarto e esse quinto aqui, eu vi só alguns vídeos, na época eu não acompanhei quando era criança, eu não peguei. Aí desde aqui pra frente, isso aqui não sei o que é. Meu Deus do céu, o que é isso aqui, mano, esse último? Olha pra esse Pokémon, esse último. Olha só pra esse. Meu Deus, olha só pra esse de água. Meu Deus, mano. Pokémon. Óbvio que os gráficos eram atualizados e novas jogabilidades também foram introduzidas. Porém, por interesses comerciais da Nintendo, Pokémon nunca chegou no Android. Não legalmente, né? Até que em setembro de 2015 foi anunciada uma parceria entre a Niantic, a Nintendo e a Pokémon Company. E essa parceria era o anúncio de Pokémon Go, um jogo que prometia o mundo de Pokémon no mundo real, através da tecnologia das câmeras e GPS dos celulares. O hype para esse jogo foi gigantesco, tanto pela tecnologia inovadora, quanto por ser o primeiro jogo de Pokémon para smartphone. Porque hoje, olhando a tecnologia, o modo que eles fizeram, parece bem simples. Mas na época, mano, 2016, eu lembro que eu tinha aquele celularzinho de Android, o pessoal tinha aqueles Pocket, aquele celularzinho pequenininho. E pensar que você poderia jogar Pokémon, mano, tipo assim, você teria um mundo de Pokémon na vida real. E dito e feito, o jogo foi um estouro imediato, parando todo mundo e estourando a bolha de jogos mobile, se tornando notícia no mundo todo. Eu nunca vi algo tão surreal como Pokémon Go. A febre era tão grande que centros comerciais começaram a se adaptar ao jogo mobile, e estratégias como utilizar incenso nos estabelecimentos para atrair clientes foram se normalizando. Pessoas empreendendo com seus carros e cobrando para dar carona e ajudar a pegar mais Pokémons foram virando notícias. Caraca, e cara, mano. eu nunca vi isso acontecer com nenhum outro jogo na história. Foi surreal como esse jogo abriu portas para situações que nunca antes foram imaginadas. Quando que alguém na história iria imaginar um jogo de celular interferindo nos comércios? Mas nem tudo são flores. E assim como uma flor desabrocha e tem o seu ápice, uma hora ela murcha e perde o seu brilho. Então agora vamos abordar os principais pontos da queda da audiência de Pokémon Go. O principal, não ter batalha. Mano, eu não sei que burrice foi essa, cara. Como é que eles lançam um jogo de Pokémon pra capturar Pokémon de ter um modo online, mas não tem batalha, cara? Tinha só o ginásio, sei lá, você tinha que ir no ginásio, vencer o cara do ginásio, aí você ficava lá. Mas tipo assim, se você capturasse um Pokémon, ou então, sei lá, lutasse, cara, usar ele, upar ele, você não poderia lutar contra seu amigo.
Não tinha como se batalhar. Então não tinha graça. Eu tinha que ter um mérito, tipo assim, de procurar o Pokémon, conseguir treinar ele, ganhar level, ou então tivesse algum meio de estratégia, com sorte, sabe? O cara também tivesse habilidade. Aí nisso eu trouxesse Pokémon que eu batalhei pra conseguir treinar, e ele batalhar contra ele pelo celular, tá ligado? Aí sei lá, o meu amigo perdia, aí ele iria querer ter de novo, sabe? Uma revanche e procurar mais Pokémon. E estimular realmente. Agora não, tinha só o ginásio, só isso, só tinha só o ginásio. Que estímulo o cara tinha? Apesar de que a ideia de Pokémon era justamente fazer com que as pessoas saíssem de casa para capturar Pokémon, boa parte das pessoas não gostavam muito dessa ideia, principalmente no Brasil, onde o acesso à internet móvel é bem limitada e tem também o gasto da bateria. E isso vale mais ainda para usuários de iPhone. Mas enfim, Como é que é, mano? Tá até pegando um negócio aqui. principalmente no Brasil, onde o acesso era justamente fazer com que as pessoas saíssem de casa para capturar Pokémon, boa parte das pessoas não gostavam muito dessa ideia. Principalmente no Brasil, onde o acesso à internet móvel é bem limitada e tem também o gasto da bateria. E isso vale mais... Mano, e na época, cara, eu não sei, até que acho que hoje em dia melhorou, mano. Hoje eu vejo o pessoal colocando mais plano. Mas na época, mano, os valores eram muito absurdos, velho. E tipo, tinha muita pouca internet. Hoje em dia você compensa muito, sabe? Só se for, sei lá, baixar jogo pesadão, baixar, sei lá, vários arquivos pesados. Aí realmente não tem como. Mas, pô, mas se você usa de boa, só pra mexer na internet, ver vídeo, mandar algumas fotos e tal, mano, tem vários planos bons, cara, sei lá, de... É caro ainda, obviamente é caro, mas, pô, é tipo assim, internet móvel, só poder funcionar em todo lugar. mais ainda para usuários de iPhone. Mas enfim, devemos considerar também que existem várias áreas perigosas, onde você poderia ser roubado, sequestrado ou até pior. Temos também as pessoas que moram na zona rural ou zona remotas, pessoas com deficiência física, e também temos os acomodados, que só não gostavam de sair do seu quarto mesmo. Tem toda uma galera que por motivos próprios não compactuavam dessa ideia de sair de casa. Inclusive eu era um desses da zona rural. Pô, mano, além de eu não ter internet móvel, na cidade minha que eu morava, não tinha ginásio. Era isso, mano. Então, ou seja, só iria só capturar Pokémon. E meio que só ficava só andando, não tinha um negócio, tipo, uma exclusividade. Igual, sei lá, você ficava andando, aí do nada spawnava um Pidgeotto. Aquele passarinho, que eu esqueci o nome. E todo mundo capturava ele. Então meio que era um negócio, ó, você tava andando assim, aí do nada spawnava. Então não era o bicho tava lá realmente. Era, sei lá, o jogo programou pra que você fosse andando e do nada aparecesse Pokémon e capturasse. Era isso. Para caçar Pokémon. E bom, o jogo não dava a mínima para esse público. A ideia deles era assim: se você não consegue andar para caçar Pokémon, eu não tô nem aí. É só não jogar nosso jogo. É foda. E outro ponto que pecava muito era os famosos Pokémons regionais. Mas isso aí faz sentido, né, mano? Pô, tipo assim, o jogo é de andar e pra capturar. Se você não quer fazer isso, o problema é seu. Só eram capturáveis em determinados países. Ou seja, para alguns era simplesmente impossível completar a Pokédex. Porque, mano, para alguns era simplesmente só eram capturáveis. Farfetch, Taurus. É, realmente. Em determinados países. Ou seja, para alguns era simplesmente impossível completar a Pokédex. Porque, mano, obrigar você a sair do seu país para caçar Pokémon é complicado, hein? Fora os eventos. É, só um pouco complicado. Que aconteciam em lugares específicos que não era acessível à maioria. Bom, fazia sentido as pessoas usarem o fake GPS, porque obrigar as pessoas a ter que sair do seu país para poder completar a Pokédex é demais, né? Eu até entendo toda a proposta de fazer alguns Pokémons se tornarem exclusivos e tal, mas nesse caso deveria ter pelo menos um sistema de troca de Pokémons, para que fosse acessível a todos capturar todos os monstrinhos. E essa troca, ela até chegou, só que 2 anos depois e limitado a uma distância padrão. Em resumo, você teria que sair do seu país mesmo. Bom, todos nós sabemos o quão grande é o nome Pokémon. E quando você tem em mãos algo tão grandioso assim, é de se esperar que tudo relacionado a esse jogo seja extremamente bem planejado e com o melhor suporte possível.
não é o caso da Niantic. Quem acompanhava Pokémon nas redes sociais sabiam que a Niantic não tinha a menor noção da grandiosidade de Pokémon. Tanto que os eventos tinham uma estrutura patética, que faziam muitos jogadores passarem horas esperando para ocorrer o evento e muitas das vezes o evento não rolava. Esse negócio tá um problema, tá? Tá muito difícil de jogar isso aqui porque todo mundo tá conectado. Tá muito difícil de jogar, conectar. Não conseguimos. Eu lembro do Leon. Nossa, mano, o Leon, né? Nessa época estourou, mano. Com o Pokémon GO. Todo vídeo pegava 1 milhão, mano. Conectar. Tinha esse cara aqui, esqueci o nome dele, cara, agora. Mas era parceirão dele, amigo dele. O jogo não tá funcionando. O jogo não conecta. Eles não se prepararam pra isso. We're not mad. We're disappointed. Eu sei que isso não interfere diretamente o jogador casual, principalmente porque a maioria não ia sair da sua cidade ou do seu país para participar dos eventos. Mas sabe quem isso afeta? Os influenciadores, que na maioria das vezes são os responsáveis por manter um jogo no hype, ou até mesmo manter ele vivo. Porque pensa comigo, se os influenciadores não fazem conteúdos relacionados aos jogos porque ficam frustrados com a empresa, a impressão que dá pra gente que tá do lado de fora de todo o cenário é que o jogo morreu. Então, todo jogo que se preze tem que dar uma atenção melhor para os influenciadores, e esse não era o caso da Niantic. Era óbvio que Pokémon era extremamente viciante. Bastava baixar o jogo e jogar ele por 5 minutos que você tinha a mesma sensação que um usuário. E esse vício se mantinha por alguns dias, até você sair e encontrar o mesmo Pokémon 574 vezes seguidas. Irmão, não é possível que isso só acontecia comigo. Pô, eu saía pra caçar. Mano, era sempre esse verdinho aqui e esse Zumbate. Olha lá, um Caterpie, ok, tá pego. Vamos andar mais um pouco e bom, um Caterpie aqui, ok, tá pego também. Ando mais um pouco e... você de novo. Ando mais um pouco, ah, não é possível. Eu ando mais um pouco. Ah, mano, vai se... Querendo ou não, a graça de Pokémon sempre esteve em caçar Pokémon, mas também em utilizar eles em batalha, vencer desafios, ganhar Isso, mano, cadê os desafios? Cadê as batalhas? insígnias e evoluí-los. Mas pô, o sistema de batalha de Pokémon GO era uma piada, de verdade. Cara, cadê as batalhas de turno? Pô, fora que o sistema de PVP saiu 2 anos depois do lançamento do jogo. 2 anos esperando pra poder... Pelo amor, mano, tipo assim, é coisa básica do anime, cara. O anime era de batalha de Pokémon. Os caras não capturavam pra colecionar, também tinha batalha, pô. jogar contra um amigo meu. Os jogos faziam sucesso era o que? Era só batalha, mano. Você saía pelo mundo capturando e lutando, batalhando em ginásio contra qualquer pessoa que aparecesse. Sério? E esse é o tipo de coisa que me deixa frustrado. O PVP já era pra ter vindo no início do jogo. No início? É brincadeira, velho. Ainda no começo de Pokémon, eu tenho que dizer que ele era muito parado. E como eu morava em uma cidade pequena, só existiam 2 Pokéstops e nenhum ginásio. E eu posso falar por muitos que também não moram em grandes metrópoles. Eu também, mano, eu era assim, e é triste, viu? E foda, esse Pokéstop, se não me engano, acho que aparecia mais Pokémons aí. E no ginásio tinha como você batalhar pra ganhar lugar no ginásio. Como estava bem no começo, ele ainda precisava validar sobre como aumentar o número de Pokéstops e ginásios. Só que até isso ocorrer, as pessoas das cidades pequenas já tinham enjoados, fora o grande número de spawn de Pokémons repetidos, que era extremamente frustrante. A falta de eventos, não tinha o PVP ainda. Então, qual era a graça de eu pegar um Dragonite com 2000 de CP se eu não podia usar ele para humilhar o meu amigo? As pessoas que moravam em lugares mais remotos ficavam reféns de ter que sair da sua cidade para poder ter uma experiência completa com Pokémon GO. Então, logo o jogo se tornava repetitivo e monótono, porque querendo ou não rodar Pokéstop e jogar Pokébolas, uma hora enjoa, né? Quando a pandemia chegou em 2020, as pessoas entraram em lockdown. Ou seja, como alguém poderia sair de casa para caçar Pokémon se estava proibido sair de casa? Pokémon GO iria falir, a não ser que a Niantic pensasse em uma maneira de resolver isso. Dito e feito.
eles lançaram um item chamado Passes de Raid Remota. E para quem não sabe o que é uma Raid, vai aí uma breve explicação. Raids são como eventos cooperativos em lugares específicos da cidade, cujo objetivo é derrotar um Pokémon poderoso. É o tipo de evento que te dava a oportunidade de capturar Pokémons lendários. Mano, da hora, pô. Aí podia botar spawnar assim aleatório, meio que incentivar o pessoal a ir lá derrotar ele. Até também o centro de comunidade, chegar lá ter várias pessoas no mesmo lugar lutando. Em resumo. Então, na pandemia foi lançado o Raid Remoto, que te permitia jogar as raids sem ter que sair da sua casa. Foi um item muito bom e que ajudou a manter o jogo vivo no período de lockdown. E no quesito de acessibilidade, esse item era ótimo, pois pessoas que portassem deficiências físicas ou que morassem em lugares remotos agora teriam mais acesso às raids. Mas, como nem tudo é mel na chupeta, chegou a hora deles aumentarem os preços e limitarem o uso das raids remotas. Porque, para quem não sabe, os passes de raid eram obtidos de graça e também de forma paga, sendo que para muitas pessoas era mais fácil comprar do que ficar tentando pegar as grátis. E percebendo como o item das raids remotas eram bem vendidos, a Niantic aumentou o preço e também limitou a 5 o número de vezes que você podia usar ao dia, com a justificativa que eles queriam que as pessoas voltassem a ir aos lugares presencialmente ao invés de fazer de maneira remota, assim como era no começo. Só que essa atitude não foi tão bem aceita, o que acabou ocasionando um grande descontentamento da comunidade e até um boicote, fazendo o mês de lançamento da atualização ser o pior mês financeiro dos últimos 5 anos. Só que essa eu vou dar um desconto, pois foi algo feito no ano passado e não influenciou diretamente na queda da audiência no início do jogo. Em resumo, Pokémon GO não foi nem de perto mercenário que nem muitos jogos que hyparam e utilizaram da sua fama para poder faturar milhões deixando os jogos pay to win. Eu presumo dizer que a base de jogadores de Pokémon simplesmente só enjoou do jogo, o que é totalmente normal em todos os jogos. Era óbvio que assim como os outros jogos que estouraram a bolha, fosse esperado que Pokémon ficasse pelo menos mais tempo no auge dos games, o que foi muito estranho ver esse jogo sumir tão rápido assim. Eu sou um grande fã da franquia Pokémon e vou esperar até o último dia da minha vida a Nintendo lançar uma versão oficial do Pokémon Esmeralda para Android com PVP online. E eu não posso morrer até esse dia chegar. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, faz muita diferença pro algoritmo do YouTube e me ajuda a entender se eu estou no caminho certo. Tá no caminho certo. Deixa sua sugestão aí sobre o próximo vídeo do quadro Poxa, mano, ideia tão boa que poderia ter dado certo. Sinto falta, eu queria jogar um Pokémonzinho GO bem otimizado.